Olá, tudo bem? Este vídeo faz parte da introdução de um seminário de matemática que acontece aqui no CIEI, Complexo Integrado de Educação de Itamaraju. É um colégio do governo do estado da Bahia. Bom, nosso tema, que será realizado nesse seminário de matemática, nas turmas do primeiro ano do ensino médio, é sobre logaritmos. O que é um logaritmo? É um instrumento de cálculo que surge para resolver algumas operações de multiplicação, divisão, de potência, com uma rapidez muito enorme. Então, assim, os logaritmos surgiram para realizar operações fáceis, operações mais fáceis. Ele transforma multiplicações e divisões em operações mais simples de soma, subtração. Então eu posso resolver uma potência utilizando multiplicação, ou então pegando uma multiplicação e resolvendo como uma adição. A ideia do logaritmo veio para resolver um problema de cálculo, né, porque se gastava muito tempo em fazer algumas operações aritméticas. Então o logaritmo ele veio com este olhar. Um dos percussores, é claro que não é o único, mas um dos percussores do logaritmo é John Napp. John Napp, ele é do século XVI, ele foi um dos inventores da matemática, do logaritmo, perdão, um dos inventores do logaritmo. Ele foi educado na Universidade de André, na Europa. Napp é escocês, dedicou sua corrente a várias intervenções religiosas. Ele não era um matemático de carteirinha, né? Ele era um religioso de carteirinha, mas ele fez grandes contribuições para a matemática. Então, a matemática, na verdade, para ele era um passatempo. Bom, a ideia de Napp foi o seguinte: observar uma PA e uma PG. PA é uma progressão aritmética e PG é uma progressão geométrica. Então, veja os dados aí. A PA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 14 aí. Essa PA ela está relacionada com a potência, o expoente de base 2, tá? Eu posso trabalhar com qualquer base. No caso aí foi pego essa base 2 para exemplificar. Então a PG fica assim: 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4 e assim por diante. Qual é a ideia desse olhar? É entender uma multiplicação. Eu quero fazer uma multiplicação nessa base. Então veja bem, vamos calcular 64 vezes 128. Como é que eu faço cálculo rápido aí? Bom, isso requer um mínimo de esforço para a gente fazer direto, né? Mas se eu olhar direto para essa tabela, eu consigo resolver. Ó, veja bem. Observe que o 64 está aqui, certo? Então 2 elevado a 6 é igual a 64. 128 está aqui, ó. 2 elevado a 7 é igual a 128. 64 vezes 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 7. Se a gente utilizar uma propriedade de potência, repete-se a base, somos expoentes. 6 mais 7 dá quanto? Dá 13. 6 mais 7 dá 13. Então 64 vezes 128, olha aqui na tabela aqui, ó, 8.192. Então, neste caso, fica fácil da gente fazer a nossa operação. Novamente, ó, 64 é 2 elevado a 6. 128 é 2 elevado a 7. Repete a base, somos expoentes. 6 mais 7 dá 13. Mas quanto que é 2 elevado a 13? Olha a tabela aqui, ó, 8.192. Então, ó, quer ver? Vamos fazer a conta aqui. Quanto é que é? 64, ó, o uso da calculadora, tá? 64 vezes 128, que dá 8.192. Mas apenas olhando a tabela eu consigo fazer o cálculo sem o uso da calculadora. Então não preciso usar a calculadora. Essa é uma das vantagens de se pensar em uma tabela. E foi esse olhar que John Napp teve. Então o que é um logaritmo? Dá dois números reais positivos, A e B, onde A é maior do que zero. Também não é interessante trabalhar com A igual a 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é igual a 1, né? Então 1 elevado a 5 é igual a 1. Então por isso não é interessante trabalhar com A igual a 1. E B também maior do que zero. Existe somente um número real x, tal que A elevado a x é igual a B. Ou seja,
logaritmo de b na base a é igual a x. Essa é uma ideia essa é uma ferramenta que a gente começa a usar com a ideia de logaritmo. Bom, o que significa isso? Logaritmo de b na base a é igual a x. Observe que agora a gente pode trabalhar com a tábua de logaritmo. O que é uma tábua de logaritmo? Uma tabela, né? Então veja bem, se você pegar aqui 2, log de 2 na base 10 é igual a 0,31. Então observe que aqui eu estou com uma tábua de logaritmo na base 10. Essa tabela, ela me dá alguns valores, então eu não preciso recorrer à calculadora. Se eu tiver uma tabela dessa, eu posso fazer conta simplificada de multiplicação, de divisão, utilizando a adição ou subtração. Para isso, quando não se tinha calculadora, principalmente, essas contas eram utilizadas por engenheiros, utilizadas por químicos, físicos, por todos aqueles que precisavam fazer cálculos, e alguns cálculos extensos, por sinal. Então essa foi uma das grandes vantagens do logaritmo, porque com uma tabela, com uma tabuada, eu conseguiria fazer cálculos de uma maneira mais rápida, certo? Então só para entender aqui, ó, vamos aqui, 13. Log de 13 é igual a 1,114. E o que significa isso? Que 10 elevado a 1,114 é igual a 13. Log de 35 é 1,544. Ou seja, 10 elevado a 1,544 é igual a 35. Log de 100 é igual a 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Ok? Então essa é uma ideia de utilizar tabuada. Lembre, tabuada. O que é uma tabuada? De tábua. É um quadro, né? Na matemática a gente estudou muito tabuada. A gente se estuda muito tabuada para fazer operações rápidas. Então é um quadro de números com um método ordenado para facilitar a pesquisa de um resultado. No caso, a gente vai utilizar a tabela de tabuada, a tabuada de logaritmos, tá? Bom, o que tem um logaritmo? Um logaritmo tem a base. A base é base, logaritmando é esse b aqui, ó, log de b na base a. Então b é logaritmando, o a é a base. Log de b na base a é igual a x. E quem é o x? O logaritmo. Então log de b na base a é igual a x, tá certo? Então base, logaritmando e logaritmo. Olha bem a definição, nossa definição. Log de b na base a é igual a x. Se e somente se a elevado a x é igual a b. Então isso é uma condição para que possa existir o logaritmo. Lembrando que esse a tem que ser maior do que zero. E esse a também tem que ser diferente de zero, tá? Como a é maior do que zero, b também será maior do que zero. Logaritmo de 200 na base 10, eu não preciso, quando for a base 10, escrever a base. Então eu posso colocar só logaritmo de 200, certo? Por quê? Nós trabalhamos muito com a base 10. Nós contamos com 10 de 10 em 10. Então não precisa reescrever essa base. Já as demais bases é necessária. Então log de 200 na base 10, pode escrever log de 200. Que isso significa que a base é 10. Bom, vamos observar uma coisa aqui na calculadora. Olha o log aqui, tá? Quanto que é o log de 200? 200 log é 2,3010. O que significa? Que 10 elevado a 2,3010 é igual a 200. 45. Qual é o log de 45? É 1,6532. O que isso significa? Que 10 elevado a 1,6532 é igual a 45. Observe que nesta calculadora aqui, o logaritmo não tem a base 10 aqui, tá vendo? Não precisa escrever essa base 10. Observe aqui, ó, log, tá? Não tem a base 10, certo? Então aqui, esse 10 elevado a x aqui, ó, significa que 10 elevado a 1,6532 é igual a 45, certinho? Agora, vamos supor o logaritmo de 15 na base 7. Quanto que é? Opa, peraí, aqui só tem a base 10. Então eu preciso estudar as outras propriedades para que eu possa resolver isso mesmo utilizando a calculadora.
Então veja bem, eu irei precisar de propriedades mesmo tendo a calculadora em mão. Bom, por isso é tão importante a gente ter os estudos da propriedade, deixar bem definido os estudos da propriedade. Logaritmo é uma aplicação de uma operação aritmética, para que você possa resolver operações de forma mais fáceis, de forma mais rápida. Entendido? Vamos continuar com o nosso seminário. O próximo grupo irá apresentar um pouquinho dessa história novamente, um pouquinho da ideia de definição, para que ele possa avançar nas questões das propriedades do logaritmo.